Ó, esse aplicativo aqui é o aplicativo que as testemunhas de Jeová usam. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Aqui tem um texto, né, diário que vocês sabem. Ó. Texto diário, você clica em cima, ele já aparece ali, ó. Tá vendo aí, ó? E olha como esse aplicativo, gente, é sensacional. Ele é top, ele é top. Quando você clica aqui, ó, o texto vem aqui pro lado. Olha só. E olha que mais incrível, gente. Olha só. Eu tenho aqui as Bíblias que disponível, ó. Olha, eu tenho a Bíblia aqui, a Bíblia de estudo, e tenho a Bíblia com referências. Ó, e eu tenho aqui a Bíblia das Testemunhas de Jeová em hebraico, para quem dizem aí que as pessoas que dizem que as Testemunhas de Jeová não sabem hebraico. Olha aí, gente, a Bíblia das Testemunhas de Jeová em hebraico, é hebraico moderno, tá? Hebraico moderno, olha. Targum Olam Rodesh, tradução do Novo Mundo. Em hebraico, tá vendo aí, ó? E você tem a Bíblia em inglês, a Kingdom Interlinear. Olha aí que maravilha. Você tem o texto grego aqui, ó. Ó, em cima você tem um texto correspondente em inglês, né? Claro, né? Eu vou aqui em Bíblias e eu vou aqui mostrar para vocês, ó, Mateus, por exemplo. Sim, tem um detalhe aqui que deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Tá vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui de uma que eu tenho que tirar toda vez isso aqui da frente. Mas tá vendo esse símbolo aqui? O primeiro símbolo aí de um diamante? Isso, de um diamante. É um aplicativo, Juan. É um aplicativo JW Library, aqui em cima, tá vendo? Tá vendo? JW Library. Deixa eu aumentar aqui. São muitas telas aparecendo ao mesmo tempo. Pronto. Tá na descrição aí o JW Library, tá? Então, ó, esse símbolo aqui, pode perceber que ele se encontra em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Você vai ter ele até Colossenses. Por que isso? Porque o restante dos livros ainda estão sendo traduzidos, tá? A, como é que diz? O estudo que está sendo feito deles ainda vai ser colocado aqui no nosso idioma. Mas esse aqui nós já temos já até o livro de Colossenses, os estudos, né? As versões vão sendo adicionadas aqui no formato digital. Então, olha que incrível essa Bíblia. Olha que incrível essa Bíblia. Clicando aqui em cima em Mateus, eu vou para o texto aqui, ó, Mateus capítulo 1. Então, aqui tem um livro, né, de Mateus, As Boas Novas segundo Mateus. Aí você tem aqui o livro da história de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só que aqui do lado, vocês estão vendo aqui do lado, ó, visão geral de Mateus. Aí aqui o capítulo 1, e você tem dos versículos de 1 a 17, você tem a genealogia de Jesus, correto? Ó, deixa eu voltar lá. Calma, vocês vão entender aqui. Ó. Aí do capítulo 18 ao capítulo 3 a 17, você tem do nascimento ao batismo de Jesus. Mas olha que incrível, aqui tem, olha como é essa Bíblia de estudo, né? Das Testemunhas de Jeová. Olha como é que é. As Boas Novas segundo Mateus. Aí diz assim, a palavra Mateus, ó. Provavelmente o nome grego traduzido como Mateus é uma forma mais curta do nome hebraico traduzido como Matitias. Olha só, que significa presente de Jeová. Não é fascinante isso? Não é fascinante isso, gente? Deixa eu só ajustar aqui, tá? Cadê o TikTok? Ó, aqui, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui, que tá.
Aqui. Pronto. Vamos voltar aqui, ó. Olha só, aí tem a citação do texto como referência. Olha só, olha só. Aí você vem aqui, você tem a tradução do Novo Mundo, você tem a Bíblia com referência e você tem, ó, o hebraico, lembrando que esse é o hebraico moderno, tá? Ó. Aí aqui você tem, olha. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui a palavra em hebraico, Matitiarro. Olha aqui, gente, olha. O nome Matias em português, né? Que é o Mateus, olha. Matitiarro. Tá vendo? Que é presente de Jeová. Iá, né? De Jeová, Iarro. De Jeová. Tá vendo aqui? Olha só. Aí vamos voltar lá agora. Olha. Aí você tem aqui agora, olha só que interessante. As boas novas, segundo Mateus. Olha o que diz. Aqui, ó. Ainda aqui do lado, tá? Estão vendo, né? Em nenhum dos evangelhos o escritor se identifica e, pelo visto, os textos originais não tinham títulos. Em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, o título que aparece é Evangelion Kata Matithaion, ou As Boas Novas, ou Evangelho segundo Mateus. É Evangelion Kata segundo Matithaion. Tá vendo aí? Isso, olha só. Olha outra curiosidade interessante dessa Bíblia online, gente, do aplicativo JW. Olha só. Tá vendo a palavra aqui, evangelho? Tá vendo que ela tá em azul? Você passa o link, você passa o mouse em cima, você percebe que ela vira uma mãozinha, ó. Por quê? Porque aqui é um link, ó. Vou clicar em evangelho. Ó. Olha. Aí eu tenho uma explicação aqui do que significa evangelho. Olha só, gente. Que top isso aqui, não é? Você entende aqui o que é os evangelhos sinóticos. Isso, olha só. Você entende isso aqui, ó. De onde se deriva a palavra evangelion, ó, a tradução. Por que a tradução Novo Mundo verteu desta maneira? Voltando aqui, ó. Vamos voltar lá. Então, lembrando aqui, é só para você saber usar isso aqui. Um pouquinho que eu sei aqui, estou passando para vocês, tá? Aqui tem, olha, também é o manuscritos. Manuscritos. O que significa manuscritos? Você clica em cima, ó, manuscritos. Aqui vai falar de onde se origina a palavra, que vem do latim manus, que significa mão, scripto, que significa escrito, escrito à mão. E aqui tem o material que é feito, os manuscritos, tá? Olha só, aqui vai mencionar a quantidade que existe de manuscritos em hebraico, em grego, em latim. Ó. É muito top isso, né, gente? Que aplicativo. Sabiam disso? Você sabia disso? Essa função aqui? Interessante, né? Vamos mais. Olha só. Aí aqui, ó, paramos aqui. Opa, peraí. Meu computador tá descarregando, ué. Tá bem que ele avisou aqui. Pronto, olha aí. Vamos lá. Agora ficou até mais fácil de ver aqui. Pronto, aqui, ó, paramos aqui. Não se sabe exatamente quando os títulos começaram a ser usados ou quando foram adicionados aos manuscritos dos evangelhos. Alguns acreditam, alguns acreditam que foi no segundo século depois de Cristo, porque existem manuscritos datados entre o fim do segundo século depois de Cristo que já usavam títulos longos. Alguns eruditos sugerem que os relatos sobre a vida de Jesus começaram a ser chamados de evangelhos, que em grego significa boas novas, literalmente boas novas, por causa das palavras iniciais do livro de Marcos, princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
é possível que as pessoas tenham começado a usar esses títulos, que inclui o nome do escritor, porque era mais fácil para identificar os livros. Muito bom isso, né? Fascinante, né? Tá vendo aqui, ó? Isso, pessoal, muito bom. Aí aqui, aí já entra no capítulo um, ó. Capítulo um, versículo um, livro da história de Jesus. Tá vendo aqui essa expressão aqui, livro da história de Jesus, vai ser trabalhada aqui na Bíblia de Estudos, ó. As primeiras palavras do texto grego de Mateus, Bíblios Genesios, uma variação de Gênesis, também pode ser traduzido como registro histórico ou registro da genealogia. A palavra grega Gênesis significa literalmente origem, nascimento, linhagem. Ela é usada na Septuaginta. E você quer saber da Septuaginta, o que é a Septuaginta? Clique em cima aqui que vai explicar para você o que é a Septuaginta. Septuaginta grega, para traduzir a palavra hebraica toledote, que significa que tem um significado parecido e é em geral traduzido como história no livro de Gênesis. Aí o que é que você faz? Clica no texto desse aqui, ó. Aí eu tenho aqui, esta é a história dos céus e da terra num tempo em que foram criados. A Bíblia com referência, né? Agora aqui a Bíblia a tradução Novo Mundo em hebraico, olha aqui, ó. Eler Toledot, Hashamai Haaretz. Tá vendo aqui? Ó, Toledot, tá vendo aqui, pessoal? Que bacana, né? Muito bom, muito bom. Se você baixar a Bíblia em grego, também vai aparecer no grego moderno a palavra história. Isso. Tô no computador, Edson. Muito bom isso aqui, né? Compartilhando a tela aqui para vocês. Isso é muito bom. Aqui desbloqueou para mim essa função, eu consigo compartilhar a tela com vocês. A história de Jesus Cristo, aí a palavra Cristo, tá vendo? É o 11, o meu 11. Esse título vem da palavra grega Christos, ou pode ser Cristóis também assim, tá? Christos, porque aqui é a questão de pronúncia mesmo, mas pode ser Cristóis. É equivalente ao título Messias, do hebraico Machia. Isso. Tu acha o 11 mais lento? O 11 me parece muito o XP da época. Tanto a palavra grega como hebraica significa ungido. É uma referência a uma cerimônia que existia nos tempos bíblicos, quando um rei ou quando o governante era escolhido, alguém ungia, ou seja, derramava óleo em sua cabeça. Olha aqui, aí tem a palavra, a expressão filho de Abraão, filho de Davi. Olha isso aqui agora, gente, que é top. Ainda você tem a introdução ao livro de Mateus. Você clicar aqui, ó, ainda vai pro vídeo. Ó, Uma introdução ao livro de Mateus. Mateus eu não vou postar tudo porque isso aqui tem direitos autorais, tudinho, tá, pessoal? Só estou mostrando a vocês como usar isso aqui, tá bom? Ah, mais adiante, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Pronto. Ainda tem aqui, ó, Evangelho de Mateus, alguns acontecimentos importantes. Você tem um mapa. Olha que incrível aqui. Isso, olha, você tem um mapa. Olha. Aqui você tem o local dos acontecimentos. Você tem a área do acontecimento aproximado, né? Você tem a região do acontecimento, o local aproximado. Você tem aqui a viagem de pregação, possível trajeto, região da Galileia, né? Região da Pérea, localização provável, localização incerta. Tá vendo aqui como é incrível? Aí, ó? Você tem um templo. Aqui tem um detalhe, você tem aqui Gólgota. Você tem o Monte das Oliveiras. E você ajuda muito isso aqui, você a fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia, não é verdade? É, exatamente. Essa é uma tradução feita pelas Testemunhas de Jeová e elas não cobram, né? Você baixa esse aplicativo de graça aí, você tem acesso a tudo isso, ó. Imagina como se fosse na maioria das religiões aí, você teria que pagar um valor X para ter acesso a isso, fazer um login, e fazer um login, mas aqui no site, no aplicativo das Testemunhas de Jeová é de graça, tá, pessoal? Gente, é muita coisa boa que tem aqui, ó. Palavra Davi. Você tem aqui algumas coisas que parecem ser contradições.
e tem uma breve explicação sobre isso, muito fascinante. Mas sabe outro detalhe impressionante aqui? Sabe? Será que eu baixei nesse computador? Ó, deixa eu ver aqui. Eu acho que vai estar aqui. Deixa eu ir para Lucas. Vou para Lucas aqui, tá? Eu acho que eu baixei essa função nesse computador. Será que eu baixei? Ah, acho que eu não baixei essa função aqui, não. Baixei? Vamos ver se eu baixei. Baixei, gente, baixei. Olha ela aqui, olha ela aqui, olha ela aqui, ó. Lucas explica as circunstâncias e os motivos que o levaram a escrever seu relato. Palavras para Teófilo. Sabe o que é isso, gente? Isso aqui é o filme A Vida e o Ministério de Jesus. Isso, A Vida e o Ministério de Jesus, feito pelas Testemunhas de Jeová. E você clica em cima, ó, aqui, ó, A e verdadeira luz do mundo. você vai para o trajeto lá, ó. Você sabia disso, ó? Jerusalém, Ó, cerca de 56 depois de Cristo. gente, ó, ó. Vou fechar aqui rapidinho. Tem esse detalhe aqui. Sabia desse detalhe aqui? Você vai mais adiante, ó. Você tem o filme completo, né? Você vai mais adiante. Cadê? Olha aqui, o nascimento, o Gabriel prediz o nascimento do Messias, né? O Gabriel prediz o nascimento de João Batista. Aí você vai lá e clica em cima, ó, aqui. O GNJ aqui. Clicou em cima, olha para onde vai. Nos dias de Herodes, Vai rei lá. da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias. Judéia, cerca de 3 antes de Cristo. Sua esposa era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Elizabeth. Eu não Os posso dois mostrar tudo eram isso, justos não. diante. Mas vocês entenderam, não entenderam? Bem aqui? Aí, se você quiser mais adiante, à medida que esse filme for se tornando pronto, né, tiver sido lançado nos congressos, você vai ter acesso a isso aqui, ó. Você vai mais adiante no relato, ó, e você vai ter mais outra parte do filme, A Vida e o Ministério de Jesus, que também é uma produção feita exclusivamente pelas Testemunhas de Jeová. Isso é muito bom, muito bom. Ó, ainda tem esse detalhe aqui, ó, por exemplo, o uso do nome de Deus nas escrituras gregas cristãs. Tem aqui, ó, todos os detalhes. Impressionante, ó. Olha outra aqui, o Gabriel prediz o nascimento de Jesus. Aí você vai lá, clica em cima. No 6º mês dela, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. Novamente, eu não vou poder mostrar tudo, porque o TikTok também tem suas restrições quanto a isso. Entendeu? Gente, como é que nós temos uma Bíblia que cabe na palma da nossa mão, com todos esses recursos aqui. É um aplicativo feito exclusivamente pelas Testemunhas de Jeová, mas não é de uso exclusivo das Testemunhas de Jeová. Qualquer um pode baixar de graça. Você não vai pagar nada, é grátis. Você vai baixar e você pode aprender aqui muito e muita coisa, tá? Agora não vai usar isso para ganhar dinheiro, não, viu? Que tá errado. Você tem que de graça receber ou de graça você dá. Isso aqui é para ajudar as pessoas a conhecer a Deus, ter um conhecimento mais pleno sobre Deus, não é? Então, tem esses recursos, gente, aqui, ó. Muito bom. Imagina quando a Bíblia toda estiver completa, não é? Ainda tem aqui, ó, os índices, né? Ó, tabela os escritores da Bíblia, em que época eles escreveram. O apêndice, tem um apêndice aqui também, o apêndice C, ó. A restauração do nome de Deus no Novo Testamento. Olha isso aqui. Tem aqui, ó, todas essas funções aqui que você
pode usar para pesquisar. E é muita coisa, olha. Que é a transliteração, você vai lá, ó, os versículos que são usados para. É, o Marcelino, né? Gileno Mestre perguntou assim: se as testemunhas de Jeová, ela expulsa demônio de pessoas endemoniadas. Existe uma forma que é muito útil, viu, para a pessoa, os demônios nunca mais voltar. Porque é assim, o Marcelino, você percebe que nessas religiões, a pessoa expulsa o demônio hoje, amanhã ela volta, está endemoniada de novo. Você acha que isso realmente é expulsar demônio? Uma vizinha que ela expulsava demônio toda semana dela. Toda semana, não, todo dia chamava a pessoa de uma igreja, chamava de outra para expulsar demônio. Mas aí eu conheci também uma pessoa que havia sonado testemunho de Jeová e ela era mãe de santo. Ela era mãe de santo. Ela estudou a Bíblia com as testemunhas de Jeová e nunca mais, desde que ela se tornou testemunha de Jeová, entrou o demônio dela. Então, expulsa sim, viu? Mas sabe o que faz o demônio ser expulso da pessoa? É a pessoa estudar a Bíblia. Aí ela vai aprender, a testemunha de Jeová a pessoa vai aprender a como se opor ao diabo. E a pessoa se opondo ao diabo, aí ele vai ser expulso. É, entendeu? Então existe a maneira certa de expulsar os demônios. Não é como as pessoas fazem, põe a cruz lá. Não, não é isso. Quando a pessoa estuda a Bíblia e aplica o que está aprendendo da Bíblia, aí o diabo foge, sabia disso? Ó? Tem até um texto na Bíblia. Oh, cadê minha Bíblia daqui? Tem que vou usar aqui essa aqui mesmo, todo mundo vê. Tiago, deixa eu tirar aqui da frente. Sai daqui da frente. Ó. Essa citação aí, ela é espúria. A citação é espúria. Ela não aparece nos manuscritos principais da Bíblia. Cadê? Olha aqui o que diz Tiago, o 4:8, ó. Diz assim o texto, ó. Olha como a pessoa realmente ela expulsa o demônio da pessoa. Portanto, sujeite-se a Deus, mas oponham-se ao diabo. Oponham-se ao diabo. Tá vendo aqui? Tem que se opor ao diabo. Quando você se opõe ao diabo, ele diz: ele fugirá de vocês. Ele vai entrar na pessoa de novo? Se o diabo não entra, imagina os seus demônios. É que não vai conseguir mesmo, o Marcelino. Então aqui você deve se opor ao diabo. Envolve oração? Envolve, porque a Bíblia vai mencionar, por exemplo, a armadura completa de Deus. Vai em Efésios. Daqui a pouco eu vou ler para você. Aí, achegue-se a Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração aos indecisos. É dessa forma que a pessoa expulsa o demônio da pessoa. Ele nunca mais volta. Agora imagina só, a pessoa que diz que expulsou o demônio da vida dela e ela volta a fazer tudo que Deus odeia. Aí a Bíblia menciona, aí Jesus contou a ilustração que o demônio vai lá, chama outros demônios piores, né? E a vida da pessoa se torna pior. É o que acontece. Ó, aqui em Efésios, olha, Efésios capítulo 6. Deixa eu tirar novamente aqui da frente. No finalzinho do texto de Efésios, diz o seguinte, olha, a partir do versículo 3. Eu não vou ler antes, tá? Ó, finalmente, versículo 10. Finalmente continue a ser fortalecido no Senhor e na sua poderosa força. Vistam a armadura completa de Deus, para que possam se manter firmes contra as artimanhas do diabo. Olha só.
Gente, imagina só, naquela ocasião que Davi desafiou a Golias, lembra que o rei Saul fez? Saul pegou e disse assim: Toma a minha armadura, não foi? Toma a minha armadura para Davi. Aí não dava em Davi, Davi ficou meio desconcertado nela, né? Aqui, gente, Deus oferece a armadura dele. Vistam a armadura completa de Deus. Já parou para pensar nisso? É a armadura de Deus, para que possam se manter firmes contra as armadilhas do diabo. Pois temos uma luta. Essa ideia de luta aqui é corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Não contra a carne, contra a sangue. Ou seja, a nossa luta não é guerra. Roberto manda com as cores. Marcar com as cores é... O Adriano. Aqui, sim? É isso? Eu entendi, foi o que eu entendi. Ah, tá. Então, olha só aqui, ó. Vistam a armadura completa de Deus. Deixa eu vou colocar uma cor mais forte aqui. Pronto, essa aqui. Aí, continuando, ele diz assim, ó. Temos uma luta não contra a carne e contra a sangue. As pessoas estão batalhando, guerreando contra outros humanos, né? Brigas e intrigas entre as nações faz as pessoas guerrearem contra os humanos, mas contra os governos, contra as autoridades, contra os governantes mundiais dessa escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Então a gente a nossa luta não é dessa maneira, né? Não é pegar em armas para guerrear contra outra nação. Não, porque aí o diabo está sendo bem sucedido, está colocando cristãos contra cristãos. Mas não é isso que deve fazer. Por essa razão, vistam a armadura completa de Deus, para que possam resistir no dia mau. E, depois de terem feito tudo isso, se manter firmes. Aí Paulo vai detalhar aqui o que é a armadura completa de Deus. Usando uma armadura literal, talvez de um soldado romano, Paulo diz, olha, portanto, olha aqui, portanto, mantenham-se firmes usando o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é o cinturão da verdade? O cinturão da verdade é quando você adora a Deus, ao Pai, com espírito e verdade. Quando você adora o Pai com espírito e verdade, você vai estar cingindo com a verdade. Você tá com o cinturão da verdade. É uma das formas, né? Então você não pode adorar a Deus com mentiras. Porque se você adora a Deus com mentiras, o que acontece? Sua armadura está fragilizada. Você tem que adorar o Pai com espírito e verdade. Então o primeiro ponto é esse. O cinturão da verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus Cristo, a verdade sobre a morte de Jesus que serviu como resgate para a humanidade, a verdade sobre o nome de Deus, é a verdade sobre o seu reino, que é o reino de Deus. Isso é a verdade. Então, se você souber tudo isso, você vai estar usando o cinturão da verdade. Que bacana, né? Aí ele continua, vestindo a couraça da justiça. Sabe o que é a couraça que o soldado vestia? Ele protegia o coração. Vou abrir aqui, ó. Coração. Aqui fala com a justiça. Por que a justiça? Porque, ó, é, as injustiças que o diabo quer que a gente pratique, usa o mundo para fazer isso, né? Ele usa o mundo para a gente praticar injustiça. Ou seja, as injustiças são tudo aquilo que é contra os padrões de Deus. Mas os padrões de Deus, que é estabelecido na Bíblia, a gente tem que viver de acordo com esse padrão. Então não adianta, por exemplo, eu pregar os outros e não pregar a mim mesmo, não pregar para mim mesmo. Né? Tu que ensina os outros, não ensina a ti mesmo. Então por isso que é importante vestir essa couraça para que o diabo não consiga acertar o nosso coração e consiga mudar o que nós somos no íntimo para com os padrões elevados de Deus. Se ele conseguir mudar isso no nosso coração, então a gente vai ficar muito vulnerável na luta contra esses demônios, né? Continuando, diz o texto, ó, tendo os pés calçados
com a prontidão para declarar boas novas de paz. Olha só, gente, olha só. Pregar, pregar. Olha aqui, declarar boas novas de paz. Olha isso aí. Então, ó, imagina só, nós, testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová, né? Ela tem um papel, tem atividades dela de pregar as boas novas. E as pessoas ridicularizam, né? As testemunhas de Jeová, lá vem aquele povo de novo. Só que elas estão fazendo isso porque faz parte da armadura de Deus. É, faz parte da armadura de Deus. Então, quando a pessoa está pregando as boas novas, é como que Deus dissesse assim: usa essa armadura aqui. A pessoa que não declara as boas novas, não prega as boas novas, ela não está com essa armadura. Por isso que o livro de Isaías, o apóstolo Paulo vai citar aos Romanos o seguinte: quão lindo é os pés de quem prega as boas novas. Eu acho que aqui até faz referência a isso, né? A citação de Isaías, está vendo aqui? Como são lindos sobre os montes os pés daquele que traz boas novas. Aí Paulo vai citar em Romanos 15, 10, 15. Por sua vez, como pregarão a menos que tenham sido enviados? Assim como está escrito, como são lindos os pés daqueles que declaram boas novas de coisas boas. Tá vendo aí? Eu falei que sim, ô Edson, com o estudo da Bíblia, o estudo da Bíblia. Então aqui, ó, a pessoa tem que colocar tudo isso nessa armadura. Então a pessoa expulsa, mas ele não volta mais. Só volta se a pessoa der brecha. Então não é o que acontece aí. A pessoa orou na cabeça da pessoa, o demônio foi embora hoje, daqui a 2 horas volta de novo. Não é assim que acontece? Quando você estuda a Bíblia, quando você põe em prática, quando você veste a armadura completa de Deus, aí sim você vai se opor ao diabo. O diabo vai fugir de você e nunca mais vai voltar. Isso vai depender de você. Viu? Aí continuando. Além de tudo isso, use o grande escudo da fé. Você sabe o que é fé, né? Que, olha, texto aqui. A fé. Por que a fé é importante, gente? Porque o escudo da fé. O soldado que viria para a guerra sem escudo, Jesus falou que a gente podia ter uma fé tamanho de um grão de mostarda. Não foi isso? Então é importante ter fé. Na carta aos Hebreus, está escrito que todo aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que Ele se torna um recompensador daquele que seriamente o busca. E ainda demais que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe, né? E que se torna um recompensador daqueles que seriamente o buscam. Então, olha só, o escudo da fé. Agora, a fé não é isso, Elinado, exatamente. A fé não é ingênua, tá, pessoal? A fé se baseia em evidências. Não é uma fé cega, como as pessoas têm aí. Não, eu vou morrer, eu vou para o céu. Não. É uma fé baseada em evidências. Quais são as evidências da fé? Por exemplo, nós temos fé, todas as testemunhas de Jeová vai nas casas das pessoas, porque tem fé de que o reino de Deus, em breve, vai acabar com este mundo mau e perverso e vai trazer um paraíso para nós. Essa fé se baseia em quê? Primeiro, no nome pessoal de Deus, né? O nome pessoal de Deus, Jeová, Jeová, significa que ele pode realizar tudo o que tem em mente, ele causa que venha a ser. Então mostra que Jeová vai cumprir todo o seu propósito. Só o nome dele já deixa claro isso. Além do mais, a gente hoje está em uma vantagem muito grande em ter fé, porque nós temos várias profecias da Bíblia que se cumpriram em todos os detalhes. Por exemplo, a profecia do Éden, lá, de que o Messias, de que um descendente viria, se cumpriu quando Jesus apareceu. Você tem um descendente que viria da linhagem de Davi, isso realmente aconteceu. O profeta Daniel predisse que Jesus nasceria ou apareceria como Messias, o Messias apareceria no ano 29, depois de 69 semanas, o Messias iria se apresentar em público e iria ter 3 anos e meio de ministério. Está lá na profecia de Daniel. Isso é fé baseada em evidências. Você lembra da profecia em que houve a destruição de Jerusalém?
Jesus predisse a destruição de Jerusalém com 40 anos de antecedência, quase 40 anos de antecedência. Teve a destruição de Babilônia, teve a destruição de Tiro, teve a destruição de Nínive. Tudo isso foi predito com antecedência na Bíblia. Sem falar dos acontecimentos que ocorrem agora, bem diante dos nossos olhos. Então, é evidência. A nossa fé é baseada em evidências. Entendeu? E diz que esse grande escudo da fé diz assim, ó, com o qual, ó, esse escudo vai fazer você apagar todas as flechas ardentes do diabo. Então, quando o diabo atirar flechas em você, você vai ter o escudo da fé. Você vê muito hoje, né, as pessoas ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus e que Deus não existe. Mas a nossa fé, baseada em evidência, faz com que a gente apague essas flechas malignas do diabo, que tenta empurrar no nosso coração, na nossa mente. É, tá vendo? Aí continuando. Aceite também o capacete da salvação. E é a espada do Espírito e a palavra de Deus. Então, olha só, o capacete da salvação. A gente usar o capacete onde? Soldado. Aqui, ó, para proteger a mente, gente, a mente. A nossa esperança de salvação faz com que a gente proteja a mente. Quando a gente está em. Fica, e olha como é importante a fé, né? Porque uma parte da armadura ajuda a proteger a gente como um todo. Que a fé baseada em evidência faz com que a sua salvação mantenha-se firme. Então você protege a sua mente contra essa tentativa de tirar a esperança de salvação de você. E também mencionou aqui a espada do Espírito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando você usa a Bíblia, lê a Bíblia todos os dias, lembra do Salmos, capítulo 1, onde você tem que ler dia e noite, meditar no que está lendo. Josué, capítulo 1, versículo 8, que é importante não se afastar de ler a palavra de Deus, né? Esses princípios bíblicos ajudam a gente a manter-se constantemente em contato com a palavra de Deus, a Bíblia, né? Isso é muito importante. Aí, continuando, diz assim, ó, ao passo que com toda forma de oração e súplica, que é uma forma de oração mais intensa, né? Em todas as ocasiões, vocês continuam orando no Espírito. E para esse fim, fiquem despertos, fazendo constantemente súplicas a favor de todos os santos. Então, além de usar toda a armadura completa de Deus, é importante fazer o quê? A oração, a súplica, tudo isso. Será que essa batalha contra os espíritos demoníacos vai falhar? Então, claro que não. Então, dessa forma, não sei se ele está aí na live ainda, acho que não. É dessa forma que você consegue aí expulsar demônios, da forma mais literal possível, tá? Então, o demônio vai se embora, como nós lemos lá no livro de Tiago, ó. Lembra o livro de Tiago que nós lemos? Aqui, ó. Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz. Portanto, olha só aqui, ó, frisou aí, né? Ó. Portanto, sujeite-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Fugirá de vocês. Então, gente, é dessa forma que acontece a expulsão do demônio da pessoa. Entendeu? É dessa forma que acontece. Não é como as pessoas acham, ah, vou chamar o pastor para expulsar da sua vida o demônio. Não. Então, quando você estuda a Bíblia, põe em prática, usa a armadura completa de Deus, o diabo foge de vocês. É assim que acontece. Tá bom, gente? Eu vou ver se eu consigo recortar essa. Aqui e coloco lá no YouTube, tá? Para quem desejar assistir aí, ver como usar um pouco mais aqui o JW. E depois eu vou dando algumas dicas aqui. Tem muita coisa boa, gente. Eu gosto particularmente aqui, ó, dessa parte aqui, ó. Cadê? Pronto, aqui.
traduções, traduções da Bíblia. Tem aqui Benjamin Freud, um homem simples que se tornou um tradutor da Bíblia. Tem a Bíblia Perdida e Encontrada, aquela que eu falei, não sei se vocês lembram. Tem a Bíblia de Magdeburgo, que é um tesouro escondido, a primeira tradução das Testemunhas de Jeová. Não foi a tradução do Novo Mundo, foi essa daqui da Alemanha, né? Você tem aqui várias traduções. A tradução do Novo Mundo lançada em espanhol. Você tem como é que diz aqui, ó, a, a Bíblia, o nome divino. Muito bom esse documentário, muito. Eu gosto muito desses documentários. Olha isso aqui mesmo. Eles amavam a Bíblia. Fala de homens que foram perseguidos. E aqui ó, é a exposição da Bíblia honra o nome de Jeová. Muito bom isso aqui. Sem falar, pessoal, que você ainda tem, ó. Tá vendo aqui, ó? Esses exemplos de fé aqui. Ó, a Rebeca, aqui em cima. Ó. Rebeca. Você também tem aqui os. Como é que é? Como é, gente? A leitura bíblica dramatizada, né? Tem Não Haverá Mais Demora. Noé, um exemplo de fé e obediência. E também tem aqui, ó, encenações, tá? Imita a fé de Abraão, parte um, parte 2. Esse aqui também é muito, muito bom. Ah, deixa eu mostrar também para vocês aqui, ó. Você tem acesso aqui a aqui, produções especiais. Isso é verdade. Aqui tem o vídeo, o filme que eu falei, né? O episódio um da Verdadeira Luz do Mundo, a História e o Ministério de Jesus. Tá aqui disponível. Aí você tem esses aqui, ó. O Jonas. Você quer assistir Jonas? Tem aqui um filme que dura 45 minutos. Você tem Ezequias, né? Você tem Josias, parte um, parte 2. Daniel, parte um, parte 2. Neemias, parte um, parte 2. Né? Você tem muito bom. Tem Daniel, né? Daniel eu acho que é um dos filmes muito top. Assistam, você pode ter acesso aí. É, tem o episódio 2 e o episódio 3, né? Para quem já assistiu o Congresso, tá disponível também já, né? Mas para quem não assistiu, é bom ficar na expectativa aí, né? Eu, como não assisti ainda, eu não vou assistir, só vou assistir no Congresso porque não vai tirar emoção. Pronto, pronto, pronto.